Essa aqui é a nossa aula. Bem, boa noite novamente. Vamos então iniciar aqui a nossa mais uma aula de física, né? Nossa terceira aula sobre eletricidade. Então vamos dar andamento aqui a essa parte do curso, né, de eletricidade. Então vamos lá. Então, de onde a gente parou, né, na última aula? Na última aula a gente viu alguns processos de eletrização, de eletrostática, né? Eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução, foram diversos processos de como eletrizar um corpo, né? E fenômenos que são associados a essa parte eletrostática. Na aula de hoje a gente vai continuar nessa parte eletrostática, né? Só que a gente vai entrar agora em alguns conceitos, vamos dizer assim, alguns conceitos mais chave de eletrostática, né? A gente vai abordar o conceito de força elétrica e também o conceito de campo elétrico, que são dois conceitos fundamentais na parte de eletrostática, tá? Então a gente vai entrar aqui agora numa parte em que a gente vai desenvolver algumas ferramentas matemáticas para explicar os fenômenos que a gente tá estudando, né? Então, a gente viu na última aula alguns processos de eletrização, alguns conceitos iniciais, e agora na aula de hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo na matemática e também algumas ferramentas, vamos dizer assim, um pouco mais abstratas, né? Alguns conceitos um pouco mais abstratos que explicam esses fenômenos que a gente estava vendo na última aula, né? Então agora a gente vai tentar abordar isso e tentar entender, né? Tentar entender como fazer essas contas e a gente vai perceber que elas fazem algum sentido, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma lei fundamental da eletrostática, que é uma lei que está associada com a força elétrica, né? Então a gente já estudou bastante o conceito de força na parte de mecânica e agora a gente vai entender o que significa força elétrica, né? A força elétrica, pessoal, ela vai estar associada quando a gente está analisando dois corpos eletrizados. Então, se lembra que a gente estava vendo o processo de eletrização entre corpos, né? Por atrito, por contato, etc. E a gente até viu também naqueles experimentos de um canal que a gente estava vendo juntos, né? A gente vai ver mais alguns experimentos daquele canal na aula de hoje, que ele pegava um canudo eletrizado e conseguia fazer as outras coisas se moverem, né? Se alguma coisa está se movendo de alguma forma em que esteja variando a velocidade dela ao longo do tempo, isso significa que existe uma força atuando naquele corpo, né? Então, quando a gente está tentando induzir um corpo elétrico eletrizado positivamente, por exemplo, e o outro canudo também está eletrizado positivamente, e eles tendem a se afastar a uma certa velocidade, né? Eles se afastam com uma certa velocidade. Isso significa que existe algum tipo de força de repulsão entre os dois canudos, por exemplo. E é aqui que a gente vai ver exatamente isso, né? A gente vai ver exatamente como calcular essa força. Então a gente também vimos na aula passada o conceito de repulsão e atração entre corpos eletrizados. A gente viu que dois corpos eletrizados positivamente se repelem. A mesma coisa para dois corpos eletrizados negativamente. E quando os corpos têm sinais diferentes, eles tendem a se atrair. Então esse é um conceito fundamental da eletrostática, tá? Então corpos de mesmo sinal, existe uma repulsão, e corpos de sinais diferentes tendem a se atrair. Então, essa força que a gente vai calcular no momento é uma força em módulo, né? A gente vai verificar qual é o valor dela. E para a gente avaliar qual é a direção e o sentido dessa força, aí a gente tem que avaliar pelo sinal dessas cargas, né? Então, elas vão estar sempre dirigidas a um segmento de reta, né? Elas vão sempre estar na mesma reta, essas forças, como está mostrado na figura aqui, ó. Notem que elas estão na mesma linha, né? A força na carga da esquerda e a força na carga da direita, elas estão na mesma reta. A carga aqui na esquerda ela tem uma carga, um valor de carga de Q maiúsculo,
e a carga na direita tem um Q minúsculo, né? E elas estão separadas a uma distância D. Então a gente vai perceber que a força elétrica ela tem relação direta com a carga, né, de cada um dos corpos que está analisando. Então a carga Qzão e Qzinho vai estar associada a esse valor e é inversamente proporcional à distância entre eles, né? Ao quadrado da distância, aliás. E a partir dessa relação, a gente chega na seguinte expressão: a força elétrica é igual a Kzão vezes Qzão da carga, primeira carga, o Q da segunda carga, divididos pela distância entre elas ao quadrado, né? Em que esse Kzão ele é uma constante universal, né? Uma constante da eletrostática, tá? Um valor que foi obtido provavelmente experimentalmente e a partir de análise, e é um valor constante aqui para a situação que a gente está estudando, tá? Então a gente consegue perceber que quanto mais distantes estão duas cargas eletrizadas, menor é a força entre elas, porque ela tem aqui, ó, divisão pelo quadrado da distância. E quanto mais próximas elas estão, maior essa força, né? Então existe essa relação entre distância entre da força em relação à distância entre duas cargas, né? Então o conceito de lei de Coulomb é bem direto, é bem isso. Então a força é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho divididos por D ao quadrado, né? E aí, se a gente for escrever em forma de gráfico, a força pela distância, a gente chega num gráfico desse aqui, né? Que quanto mais distante, menor a força, né? Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então vamos analisar aqui nosso primeiro experimento sobre lei de Coulomb. E aí vocês me digam se vocês têm dúvidas em relação ao experimento. Me digam se vocês vão conseguir ouvir o som, tá? Estão ouvindo o som? Não, tá saindo som aqui não. Aqui também não. Tá sem som. Vê agora se vai. De refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera. Agora sim. Agora sim. Som. Ok. Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC. Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, Então vamos lá, pessoal, vamos passo a passo aqui para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então olha só, ele tem ali uma base de PVC, né? E ele pegou ali um papel toalha, né? E esfregou o forro de PVC. Então quando ele está esfregando o forro de PVC, ele está eletrizando tanto o papel quanto o forro de PVC por atrito, né? Então ele está esfregando e está eletrizando tanto o papel quanto a mesa o forro por atrito, né? Então ele está fazendo uma eletrização por atrito, o que está eletrizando tanto o papel quanto o forro de PVC. esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução. O que aconteceu? Agora ele pegou essa forma de pizza e carregou a forma de pizza por contato, né? Então ele pegou a forma de pizza e encostou naquela base de PVC, sendo que a base de PVC já estava eletrizada. Em seguida, quando ele encosta a forma de pizza, ele por consequência também vai eletrizar a forma de pizza, que é metálica, né? Então ela tem uma boa condução para a eletricidade. E quando ele faz esse contato da forma de pizza com o forro de PVC, o forro de PVC joga parte dessa eletrização, essa parte da eletrização do forro para a forma de pizza. Então a forma de pizza também fica eletrizada. Então agora ele tem a forma de pizza eletrizada que ele vai utilizar para fazer o experimento. Encostaremos nas esferas de isopor,
eletrizando-as por contato. Podemos observar que as esferas passam a se Então vamos lá, pessoal, olha só. Ele agora pegou a forma de pizza eletrizada e encostou na bolinha metálica, né? Notem que a bolinha metálica, logo em seguida que ele encostou a forma de pizza na bolinha metálica, as bolinhas se repeliram. E por que isso aconteceu? Notem que as duas bolinhas metálicas elas estão encostadas uma na outra. Então, quando ele encosta a tábua de pizza na bolinha metálica, automaticamente essas cargas se distribuem pelas duas bolinhas metálicas. Então, por contato, ele passa parte desse excesso de carga da forma de pizza para a bolinha metálica. E aí, nesse momento que ele faz essa eletrização por contato, as duas bolinhas se eletrizam, porque elas também estão em contato. Então, a gente tem a forma de pizza eletrizada e as duas bolinhas eletrizadas todas com o mesmo sinal, porque está fazendo uma eletrização por contato. Então, você está eletrizando com a forma de pizza as duas bolinhas. Em seguida, as duas bolinhas vão ficar eletrizadas com o mesmo sinal. Como elas estão eletrizadas com o mesmo sinal, elas tendem a se repelir. E aí, por consequência, a gente consegue observar as bolinhas se afastando. Pode perguntar, Daiane. Vou fazer isso aqui em casa. Pergunta? Pode perguntar. Professor, eletrização por contato sempre vai ser os corpos que são iguais se repelindo ou não? Então, o que acontece com a eletrização por contato, né? Você tem um material, né? Uma bolinha com eletrizado por algum sinal, né? Por alguma carga. Quando você entra tem que ter um condutor, né? Tem que ter um condutor, isso aí, né? Então, essa bolinha está servindo como um condutor, né? Ela mesmo que vai conduzir as cargas, né? Então, você tem ali um corpo eletrizado. Quando você faz uma eletrização por contato, parte desse excesso de carga que está na bolinha, num corpo, vai para o outro corpo, né? Então, você sempre, quando faz por contato, você eletriza o outro corpo. Quando é por contato, as duas bolinhas, as duas coisas que você encostou, ficam do mesmo sinal, porque parte da carga em excesso de uma vai para a outra. E aí, por consequência, você tem as duas coisas, os dois objetos que entrarem em contato ficam eletrizados com o mesmo sinal. É sempre assim. Por contato é sempre assim. Por atrito, que foi a primeira coisa que ele fez ali, é o contrário. Aí, quando você faz uma eletrização por atrito, um corpo vai para um sinal e o outro corpo vai para outro sinal, tá? Então, vamos ver o experimento aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Se eu entendi, quando é por atrito, é dividido. E quando é pelo... Ai, meu Deus, acabei de esquecer. Contatos, indução. Como é quando é por indução, não é dividido, é isso? Não, por indução é uma outra forma de eletrização, né? São três formas: atrito, contato e indução. Por contato, os dois objetos vão ficar de sinais diferentes. A gente está falando do sinal, né? Foi o que a gente viu na aula passada. Os dois objetos ficam com sinais diferentes. Por contato, quando você faz a eletrização por contato, os dois objetos vão ficar eletrizados no mesmo sinal, quando é por contato. Alimentação excessiva que existiu no parlamento brasileiro. Sim. O que dificulta. Obrigada. Essa aula a gente vai falar de mais conceitos, aí na semana que vem a gente vai fazer mais exercícios que vão envolver todos esses conceitos, tá? Professor, isso aí é o ímã? Não tem Porque nenhum ímã aqui, tá? Quando... Não tem nenhum ímã aqui. Ok? Tudo aqui são objetos normais, que a gente pode fazer isso em casa, tá? Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo, calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta,
e pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Se uma terceira esfera idêntica, porém descarregada ou neutra, encosta numa das esferas carregadas, as cargas se distribuem igualmente entre as duas. Neste caso, cada esfera fica com metade da carga inicial. E assim, podemos notar que a força de repulsão diminui e fica com a metade do valor inicial. Foi a partir desse tipo de experimento que Coulomb chegou na famosa equação chamada Lei de Coulomb, na qual a força exercida entre partículas carregadas é proporcional ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, esse experimento, de alguma forma, ele prova exatamente a lei que a gente estava vendo aqui, né? Quando ele pega uma bolinha já eletrizada e se aproxima da outra, ou seja, diminui a distância entre elas, ele aumenta a força elétrica. Foi o que ele estava mostrando. Ele está aproximando a bolinha, a outra bolinha está cada vez mais indo mais longe, né? Torcendo mais o fiozinho dele. Isso significa que a força elétrica sobre aquela bolinha está aumentando, né? Então ele de alguma forma prova isso, tá? Essa equação que a gente está vendo. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? A gente vai exercitar isso mais semana que vem, mas esse conceito é importante, tá? Então, dei uma estudada nisso. A gente vai fazer uma lista de exercícios e vai envolver essa parte da lei de Coulomb, tá? Mas é um conceito importante. Ok? Então vamos lá, continuar. Pergunta? Esse valor aqui é o K0, é uma constante eletrostática, né? Esse valor, como o nome fala, ela é uma constante, né? Uma constante que é obtida, em geral, ela é obtida experimentalmente, né? Por quê? A força ela é igual a Q vezes Q dividido por D ao quadrado, né? Só que só isso aqui não dá o valor da força, né? É isso aqui vezes uma constante. Então é uma constante, né? É uma constante que é usada para você conseguir a força, né? Então é uma constante. Esse valor é sempre igual, independente do que acontece nos outros, tá? Então ela tem esse valor, tem essa unidade, tá? E é basicamente isso, não tem nenhum mistério com relação a ela não, tá? É uma constante eletrostática e ela é usada quando se for fazer as contas, você tem que sempre usar ela. O próximo conceito que a gente vai estudar, pessoal, tem tudo a ver com isso que a gente Professor, está depois você pode fazer um exemplo usando essa fórmula? Uhum. Posso sim. Eu tinha me programado para fazer isso semana que vem, mas se der tempo a gente pode fazer hoje também. Ok? Aí se der, então a gente Tá pode fazer bom. semana que vem. Que aí a gente vai fazer uma aula semana que vem, exercícios utilizando todas essas fórmulas que a gente está vendo. Então, então vamos entrar num outro conceito, tá? Que é o conceito de campo elétrico, que tem tudo a ver com isso que a gente está vendo, com a parte de Lei de Coulomb, né? O campo elétrico, ele vamos dizer assim, é uma propriedade física também, mesmo que é uma propriedade física, ela também tem um quê de abstração matemática, né? Ele em geral, ele é associada a todo o corpo eletrizado, ele gera um campo elétrico à sua volta, né? Então, esse conceito de campo elétrico é um conceito que é o seguinte, é como se tivesse pensa num corpo eletrizado, né? Tudo que está em volta desse corpo eletrizado está recebendo de alguma forma alguma ação devido a esse campo elétrico, né? Esse corpo eletrizado ele gera um campo elétrico em volta dele. Isso ele faz uma analogia com o planeta Terra, né? Porque tem muito a ver o campo elétrico com o campo gravitacional da Terra. Então você está aí, né, acompanhando a aula e você está sujeito ao campo gravitacional da Terra, certo? A Terra te puxa
em direção ao seu centro, né? Então você consegue andar, quando você pula, você automaticamente cai. Por quê? O campo gravitacional da Terra cria uma força gravitacional sobre o seu corpo, né? Te puxando de volta para baixo. O campo elétrico é exatamente a mesma coisa, né? Exatamente no sentido de, conceitualmente, uma carga elétrica, ela gera um campo elétrico em volta dela. Assim como um corpo, né, como o planeta Terra, gera um campo gravitacional em volta dela. Então é esse conceito que a gente vai tentar explorar aqui agora, o conceito do campo elétrico, né? E a gente avalia um campo elétrico da seguinte forma, é similar com um planeta Terra, né? Se você pega um objeto aqui agora e larga ele, aí onde você está tendo aula, ele vai cair. Ou seja, você vai conseguir perceber a ação do campo gravitacional sobre aquele objeto. Com o campo elétrico é a mesma coisa. Se você tem um corpo carregado e você pega alguma outra coisa, um outro objeto, e coloca perto desse campo gravitacional, você vai conseguir observar como está funcionando aquele campo elétrico. Se o campo elétrico for negativo, como a gente está vendo aqui nesse desenho, qualquer carga de prova positiva colocada perto dele, você vai observar uma atração dessa carga de prova. Se você colocar um corpo eletrizado negativamente, você vai observar uma repulsão da carga de prova. Então é mais ou menos isso que a gente consegue observar com o campo elétrico. Você consegue observar a partir de cargas de prova o resultado, né, físico do que está acontecendo. Então vamos guardar esse conceito, vamos imaginar algo semelhante, né, ao campo gravitacional e vamos tentar seguir em frente. Então o campo elétrico, como eu estava comentando, é muito semelhante mesmo ao campo gravitacional, né? E para a gente entender também o campo elétrico, a gente tem que entender como funciona a lei de Coulomb, que a gente estava vendo agora há pouco. Então vamos observar os exemplos que estão aqui no desenho. Ó. Aqui. Então, a gente tem aqui um campo elétrico positivo de carga Q maiúsculo, né? Então ela está aqui. Tudo à volta desse campo elétrico vai estar sujeito a tudo em volta vai receber, né, alguma consequência devido à existência desse campo elétrico. Então, se eu pegar uma carga de prova positiva e posicionar ela aqui, você vai gerar a ação desse campo elétrico sobre essa carga. Ou seja, a existência desse campo elétrico vai também gerar, logo em seguida, uma força elétrica, devido à lei de Coulomb. E o que a gente viu na lei de Coulomb? Cargas de mesmo sinal geram uma força elétrica de repulsão. Então, a carga de prova que a gente colocou vai estar sujeita a uma força elétrica que vai tender a afastar ela do centro, né, desse campo elétrico. Né? O mesmo raciocínio vale para uma carga negativa. Né? Então, a força elétrica vai ser de atração, ela vai tender essa carga a se aproximar do centro do campo elétrico. E aí, tem uma abstraçãozinha matemática aqui. Por quê? O campo elétrico, o vetor campo elétrico, a gente consegue entender melhor o conceito do vetor força gravitacional. É o que a gente estava falando. Força gravitacional, ela vai estar no sentido contrário se as cargas forem do mesmo sinal. Então, cargas do mesmo sinal, a força elétrica vai ser de afastamento. Né? Olha que a força está no sentido de afastar a carga do centro. Cargas de sinais diferentes, a força elétrica vai no sentido de aproximar a carga de prova. Né? Difícil? Achou difícil? Essa partezinha aqui é um pouco mais abstrata, tá? A gente vai entrar... Esse conceito é um pouco mais abstrato mesmo, tá? Não é tão simples, não. Só que o campo elétrico, o vetor campo, ele tem por
por definição, que se a carga que está gerando o campo elétrico for positiva, o vetor campo elétrico ele é no sentido de nesse sentido aqui, né, para afastando a carga. E se o vetor for o gerador, né, de campo for negativo, o vetor campo elétrico é no sentido para dentro, né, de aproximação. Então isso é por definição, tá? Mas o ideal é a gente pensar muitas vezes no vetor de força. Eu acho que com vetor de força é um pouco mais fácil de entender. Por quê? Cargas de mesmo sinal, o vetor força é sempre no sentido de afastamento. Cargas de sinais diferentes, o vetor força é no sentido de aproximar. Então, aquela frase que todo mundo conhece, né? Os opostos se atraem. Então, se os opostos se atraem, é porque cargas de sinais diferentes se atraem. Provavelmente essa frase vem daqui. Então, opostos se atraem. Então, cargas de sinais opostos vão tender sempre a se atrair. Cargas de mesmo sinal tendem a se afastar. E é assim que a gente consegue saber o sentido do vetor de força elétrica. E ela tem essa fórmula aqui, ó, o vetor campo elétrico, ele é igual a quanto? Ao vetor de força elétrica, que é a lei de Coulomb. Então, como é que é a lei de Coulomb? K Qzão vezes Qzinho divididas por D ao quadrado. Então, você basicamente pega essa fórmula aqui e divide pelo Qzinho, que é a carga do corpo da amostra que você está usando, que está em volta do campo elétrico, né? Então, o Qzão é a carga que está gerando o campo elétrico. E o Qzinho é o corpo que está sofrendo a ação desse campo elétrico. Então, para você... o campo elétrico vai ser o quê? A força elétrica dividido pela carga desse corpinho que está em volta do campo. Então, vai ficar Fe dividido por Q. E aí, isso vai dar quanto? Vai dar K Qzão K é uma constante, tá? K é sempre o mesmo valor. D ao quadrado é a distância entre o centro, né, o corpo que está gerando o campo elétrico, e a carguinha que você está analisando. E Qzão é a carga da fonte geradora de campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele é o vetor campo elétrico, ele é gerado sempre por essa fonte que gera esse campo elétrico. É como se fosse uma fonte. É como se fosse, pensa no centro da Terra. O centro da Terra gera um campo gravitacional. Um outro corpo semelhante que a gente vai ver, que é esqueci agora o nome, é meio que um círculo que gera campo elétrico em volta dele. É ele que gera campo elétrico em volta dele. É como se fosse um corpo maior, com uma carga muito superior às carguinhas que estão em volta dele. É como se fosse um campo gerador de campo elétrico, né? Então, é mais ou menos isso. Vou mostrar o experimento para ver se ajuda vocês a entender, porque isso não é tão trivial, tá? Orbita é mais ou menos isso, é o que orbita. Vou mostrar para vocês. Isso, então, a fonte geradora de campo elétrico é como se fosse o centro da Terra, que gera campo gravitacional em volta dele. Essa fonte geradora de campo elétrico é como se fosse o centro, né? E ele vai gerar campo elétrico em volta dele. Vou mostrar aqui para vocês. É um experimento que mostra isso bem. E me digam aí se vocês estão conseguindo ver, tá? E ouvir. Nesta demonstração,
usaremos um gerador de Van der Graaf e um pequeno círculo feito de papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Este pequeno círculo... Então, pessoal, olha só. Vocês estão vendo esse equipamento grande com uma esfera metálica na ponta? Esse equipamento é o gerador Van der Graaf. Era isso que eu estava querendo lembrar o nome. O gerador Van der Graaf é como se fosse um corpo que gera campo elétrico em volta dele, né? Então, ele até sofre a ação do... Ele também sofre a ação das cargas que estão em volta dele. Mas como a carga dele é muito maior e ele está parado ali, ele é como se fosse uma fonte geradora de campo elétrico em volta dele. É o que a gente estava vendo no desenho, naquele desenhozinho, né? É aquela cargazinha que está gerando campo elétrico em volta dele. Então, qual vai ser o experimento? Ele vai eletrizar esse gerador Van der Graaf, que vai gerar um campo elétrico em volta dele. E a gente vai tentar observar o que acontece com as amostras, né, de prova que ele vai colocar perto desse gerador Van der Graaf. Como é que esse campo elétrico gera alterações nos corpos em volta dele. Está ligado a um canudinho por um fio bem fino, que é desfiado de uma meia de seda, que é um bom isolante elétrico. Acionamos então o gerador Van der Graaf, que funciona com uma manivela. Quando a giramos, ela eletriza a esfera metálica da parte superior do gerador. Ao aproximarmos o papel alumínio da esfera metálica eletrizada, ele se eletriza por contato e fica carregado com cargas estáticas de mesmo sinal da esfera. Por isso, ele passa a ser repelido pela esfera do gerador. Por meio deste pêndulo, podemos visualizar um campo de forças ao redor da esfera, que age sobre o círculo de alumínio, repelindo. Olha essa imagem, pessoal. Essa imagem eu achei bem bacana, que explica bem aquilo que a gente está vendo. Olha só, o gerador Van der Graaf está gerando, olha só, um campo elétrico em volta dele. Esses vetorezinhos em amarelo são diferentes vetores campo elétrico que estão sendo gerados em volta dele. Se você pega uma amostra de prova, como ele pegou esse alumíniozinho está carregado positivamente. Por quê? Ele encostou o alumíniozinho no gerador Van der Graaf e quando ele encostou, ele eletrizou o alumínio por contato. E aí o alumínio ficou com o mesmo sinal do gerador Van der Graaf. A partir daí, quando o alumíniozinho está eletrizado, ele está eletrizado com o mesmo sinal do gerador Van der Graaf. Então, esse campo elétrico é um campo elétrico positivo. Então, como o alumíniozinho também é positivo, esse campo elétrico vai gerar uma força elétrica de repulsão. Por que de repulsão? Mesmo sinal, repulsão. A fonte geradora de campo elétrico é positiva e a carguinha de prova também é positiva. Então, eles têm o mesmo sinal, repulsão. Então, ele vai gerar uma força elétrica de repulsão no alumínio, que é o que a gente observa. Ele está tentando aproximar o alumínio do Van der Graaf, só que quanto mais ele aproxima, maior é a força elétrica de repulsão. E por que isso? Porque a força elétrica ela é dividido por d ao quadrado. Então, como ela é dividido por d ao quadrado, quanto menor a distância entre os dois corpos, maior a força elétrica, né? Então, vamos observar de novo aqui. Ele passa a ser repelido pela esfera do gerador. Por meio deste pêndulo, podemos visualizar um campo de forças ao redor da esfera, que age sobre o círculo de alumínio, repelindo-o. Este campo invisível é chamado de campo elétrico e surge na presença de corpos eletrizados. O campo elétrico também pode ser chamado de um campo de forças, pois ele aplica uma determinada força sobre uma carga de prova imersa neste campo. O módulo da força aplicada sobre esta carga é o produto do campo elétrico e do valor desta carga. Podemos notar também que o campo elétrico diminui com o aumento da distância, ou seja, quanto menor a distância da carga, maior o campo elétrico e, consequentemente, maior a força atuando sobre ela. Finalmente, podemos ver outro fenômeno chamado de efeito campainha. Ao posicionarmos uma das mãos perto do pêndulo, o círculo de alumínio passa a oscilar entre a mão e a esfera do gerador. Isto ocorre pois a mão serve como um terra, ou aterramento.
Quando o círculo de alumínio eletrizado encosta na mão, ele se neutraliza e se descarrega. Nesse instante, ele passa a ser atraído pela esfera, e ao encostar, se eletriza novamente, passando a ser repelido, repetindo o processo de carga e descarga como o movimento de uma campainha. E aí, pessoal, conseguiram entender mais ou menos a ideia do campo elétrico? Interessante, né? Esses experimentos ficam legais. Essa parte da campainha não é tão importante no momento, tá? Mas então eu queria mostrar esse experimento para mostrar e explicar mais isso que a gente está tentando ver teoricamente, né? A gente tem aqui esse Qzão aqui e o maisinho aqui no centro é como se fosse o gerador Van der Graaf, né? Então ele aqui é como se fosse aquele gerador e aquele alumíniozinho é como se fosse essa carguinha, né? Então esse gerador está gerando um campo elétrico em volta dele, que vai afetar essa carguinha aqui também, de alguma forma, né? E como eles têm aí vai depender do sinal das coisas, né? E aí a conta que a gente vai fazer é essa aqui, que a gente vai ver mais em detalhes as contas na próxima aula, que a gente vai aplicar as fórmulas com calma em exercícios, né? Para a gente saber fazer as contas também, né? Mas eu quero mais que vocês tenham uma olhada nos conceitos. Então aqui, de alguma forma, está resumindo, né? Isso que a gente acabou de ver. Então, olha só, um campo elétrico gera uma carga positiva, né? Um gerador positivo, vamos dizer assim, gera um campo elétrico positivo em volta dele. Que vai estar associado com a carga, né, do gerador, que é Qzão, dividido por d ao quadrado. E aí ele vai gerar um campo elétrico e o vetor. No caso, quando um campo elétrico é positivo, o vetor campo elétrico ele tem sentido de afastamento no ponto, qualquer ponto. E um gerador negativo gera um campo elétrico já de aproximação, né? Está aproximando aquela carga pro gerador, né? E assim como a força elétrica, ele tem o mesmo comportamento, né? Como ele também é dividido por d ao quadrado, quanto mais próximo você está do gerador, maior é o campo elétrico. Pessoal, alguma dúvida? Esse conceito de campo elétrico não é tão trivial, não. Então vamos continuar então. Então a gente vai ver um outro conceito aqui agora, que é basicamente exato, são muitas letrinhas, né? E aí a aula que a gente vai fazer exercícios mais práticos, né? Eu vou ver se eu consigo sanar as dúvidas de vocês com relação à aplicação das fórmulas. E o que a gente vai ver aqui agora é a parte de linhas de força, né? Essa parte de linhas de força é um conceito também um pouco abstrato, mas eu não considero esse conceito, vamos dizer assim, tão importante, tá? O mais importante foi o que a gente viu anteriormente. Mas a gente vamos dar uma olhada para a gente, pelo menos, ter uma ideia. E a ideia das linhas de força é uma ideia do sentido de como se você pegasse diferentes pontos, né, em volta de um gerador de campo elétrico, como a gente viu no gerador Van der Graaf, quando a gente viu naquela imagem com várias setinhas saindo dele, né, do gerador do campo elétrico, é como se a gente estivesse tentando de alguma forma desenhar aquilo, né? Então as linhas de força são basicamente desenhar as linhas de campo elétrico em volta de um gerador. Então são essas linhas de força, né? Então se o gerador é positivo, que nem naquele vídeo, ele vai gerar
um campo elétrico, né? Diferentes linhas de campo elétrico, de força e campo elétrico em volta dele no sentido de afastamento, né? Porque o gerador é positivo. No caso de um gerador negativo, as linhas de força vão ser direcionadas para o local onde está, para o centro, né? No sentido de aproximar. Então as linhas de força vão estar apontadas para o centro, né? E aí fica aparecendo esses desenhos que ficam um pouco etéreos, né? Que é quando você mistura diferentes fontes, né? Diferentes campos elétricos de diferentes campos, né? Então você tem aqui um campo elétrico positivo junto com um campo elétrico negativo, né? Então as linhas de força elas vão ter que sentido? Elas vão ter sentido de sair do positivo e ir para o negativo. Então elas vão ter esse sentido que vocês estão vendo, elas vão sair do positivo e vão ir em direção ao negativo, né? Então geram essas curvas, vamos dizer assim, mais abstratas, né? Matemáticas, praticamente. A mesma coisa com esse desenho aqui da esquerda. E esse desenho da direita aqui, é quando você tem dois campos positivos, você gera essas linhas de repulsão, né, das forças. Porque ele está gerando campos elétricos de afastamento. E aí quando você tem dois polos positivos, você gera linhas desse tipo, né? Uma se afastando da outra, aí geram essas imagens. Mas o mais interessante é que apesar dessas imagens parecerem um pouco abstratas, matematicamente, eu vou mostrar para vocês no experimento que elas acontecem na prática. Essas linhas acontecem na prática, por mais estranho que isso possa parecer. Então, essas linhas de força, se você fizer colocar dois polos positivos, você consegue observar exatamente essas linhas de força. O que essa linha de força significa? Se eu pegar uma corpinho aqui e posicionar ele aqui, ó, ele vai ficar sob a ação dessa linha de força. E ele vai ter um movimento muito próximo a essa linha de força, né? Ele vai se movimentar exatamente por cima dessa linha de força aqui, assim. A gente consegue observar o movimento dela, né? A partir das linhas, né? Então, se a gente joga um corpo eletrizado positivamente aqui, por exemplo, qual é o movimento que a gente vai observar dele? Esse movimento aqui, assim. Então tem essa analogia, né? Então é mais ou menos essa a ideia, tá? Vamos tentar observar, que eu sei que é um pouco etéreo isso, né? Não é tão simples. Hey everybody, right now Udemy is having a huge sale on their online courses, Learning That One Skill. Né, de linhas de campo que ligam uma carga à outra. Bom, essas configurações de campo não são obtidas da cabeça do cientista, né? O que o cientista faz é apenas interpretar o comportamento da natureza. Para esse experimento eu tenho aqui uma cuba de vidro, 2 eletrodos, fiz usando um pedaço de fio de cobre, né, e um parafuso de ponta arredondada. Esses eletrodos estão ligados a um Freiberg, que gera próximo de 10.000 volts, e alimentado por aquela minha bateria. Bom, para visualizar as linhas de campo magnético, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui óleo vegetal até que ele atinja os eletrodos. E agora eu vou colocar um material leve que flutue aí em cima. Vou usar semente de capim. Então vou distribuir essas sementes aqui. Bom, essas linhas de campo magnético, ou de campo elétrico, elas são invisíveis aos nossos olhos. Mas um material leve flutuando num líquido. O que ele vai querer mostrar aqui, pessoal? Ele quer mostrar aquelas linhas que a gente acabou de ver no slide. Ele quer mostrar para a gente que aquelas linhas acontecem na prática. Só que, como ele falou, né, e a gente percebe, essas linhas de campo elétrico, a gente não consegue observar, porque elas estão na parte elétrica, né?
no campo elétrico. Então, a gente não consegue observar essas linhas, mas se a gente coloca duas fontes geradoras de campo elétrico, uma do lado da outra, a gente consegue observar, a partir desse experimento caseiro que ele está fazendo, a gente consegue observar essas linhas surgindo. E é isso que ele vai tentar mostrar para a gente. Aquelas linhas surgindo exatamente como na teoria. Pode perceber essas linhas. Então, vou ligar aqui. No caso, eu tenho dois polos. Um polo é positivo, outro é negativo. Não dá para saber aqui quem é quem, mas são polos diferentes, então. Então, ligando, as linhas vão se formando aí. Eu não esperava que acontecesse isso, mas algumas sementes foram para o fundo. Deixa eu colocar mais aqui. Bom, pessoal, então dá para ver aí que algumas linhas, né, se formaram aqui então. As linhas saem de um dos polos, né, e vão até o outro. Né? São quase lineares aqui e aqui elas fazem uma pequena curva. Agora eu vou usar um material leve, né? Vou contar para vocês. Já usei pimenta do reino, semente de tudo quanto é tipo de coisa e em pó forneça um resultado escuro aqui embaixo. Vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Bom, então dá para perceber aí, né, linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Bom, isso daqui, ó, é o que a gente vai tentar mostrar para vocês. E aí, pessoal, conseguiram observar as linhas de campo elétrico? Fez sentido? Então, essas linhas aqui é quando você tem dois campos juntos, né? Formam exatamente essas linhas de campo elétrico, né? É como se a gente tivesse dois campos juntos e quisesse entender como é que acontece a distribuição dos campos do campo elétrico em volta de dois polos ao mesmo tempo, né? E aí formam essas linhas que parecem um pouco meio etéreas, mas que na prática a gente observa com até um experimento caseiro dele, tá? Alguma dúvida? Eu acho que essa parte não deve ter sido tão simples de entender, né? Mas é mais para a gente entender a distribuição do campo o campo elétrico em volta de uma fonte elétrica, né? Mas em geral a gente não vai precisar traçar campos elétricos, não, tá? É só para a gente observar o fenômeno físico. O que a gente vai mais utilizar para fazer contas, que a gente vai fazer semana que vem, é o campo elétrico que a gente vai observar agora. Que é qual? É o campo elétrico uniforme, né? Ou seja, a gente vai pegar um campo elétrico mais simples e vai analisar ele, né? Então, o que a gente está vendo nessa figura, né? A gente está vendo aqui linhas de campo elétrico. Então, aquelas linhas que a gente estava observando no vídeo e no slide passado, são essas linhas em azul, né? E aí um conceito que a gente consegue observar é o seguinte: se a gente pega uma seção aqui A, e uma seção aqui em B, a gente já consegue avaliar mais ou menos qual é o campo elétrico mais intenso. Por quê? O campo elétrico ele é mais intenso quando as linhas de campo elétrico estão mais próximas, né? Então ele chama isso de densidade de linhas. Quando tem mais linhas próximas uma da outra, significa que o campo elétrico ali ele é muito forte. E se as linhas estão mais espaçadas, significa que o campo elétrico não é tão forte. Então, se a gente for comparar os campos elétricos aqui em B, A e C, o campo elétrico em B é o mais forte, o segundo mais forte seria aqui em C, que é o intermediário, e o campo elétrico em A é o mais fraco, porque ele tem as linhas mais espaçadas, né? A mesma coisa nessa figura. A região P tem 4 linhas, né?
e uma região Q qualquer tem 9 linhas de campo elétrico. Então, o campo elétrico em Q é mais forte. Que a gente chama de densidade de linhas, né? E aí, baseado nesse conceito, a gente consegue observar, já vamos voltar para aquele outro slide, mas eu queria só mostrar isso aqui antes, que são os campos elétricos uniformes, né? Então aqui a gente está vendo um experimento ideal, tá? Em que a gente tem uma placa A energizada positivamente e uma placa B energizada negativamente. E o campo elétrico entre esses duas placas é considerado constante. É diferente daqueles campos elétricos que a gente está vendo aqui, que são campos elétricos variáveis. Quando a gente for fazer contas e equações, em geral a gente vai trabalhar com campos elétricos desse tipo, que são campos elétricos uniformes. O que significa o campo elétrico ele ser uniforme, né? Significa que entre essas placas, o campo elétrico ele tem uma região onde tem a mesma intensidade de campo elétrico em todos os seus pontos, tá? Então aí, a partir disso, a gente consegue até ver aqui, ó, nesse experimento, ó, note que tem uma placa aqui e uma placa aqui, ó. E por entre eles, nota que tem aqui, ó, linhas de força, né, linhas de campo bem distribuídas. E aqui nessa região, a gente vai ter uma região de campo elétrico uniforme, né? Então a gente fala isso é que ele tem a mesma intensidade, direção e sentido em todos os seus pontos. Então esse aqui é um conceito também que a gente vai explorar mais na próxima aula, tá? Nas contas. E uma última ideia que eu queria passar para vocês, que é uma ideia interessante, que é uma ideia talvez já tenham ouvido falar, que é o conceito de pontas, né? O que significa o conceito de pontas na parte de campo elétrico? Vocês já devem ter observado na casa de vocês ou em algum outro lugar aqueles para-raios, né? Então, o para-raio, o que ele é, né? Ele é uma ponta em cima de uma estrutura com o objetivo de atrair descargas elétricas. Então, as pontas elas têm uma característica de concentrar grande parte das descargas, da densidade de cargas, né? Então, aquela ponta é como se ela ficasse mais eletrizada em relação ao resto. Então, quando a gente vê coisas muito pontiagudas, elas acabam servindo como uma ponta de eletrização, né? Ele eletriza de forma mais forte e mais intensa do que as outras regiões, porque naquela ponta a gente tem uma densidade maior de carga. Então aquela ponta ela energiza de forma mais, vamos dizer assim, mais efetiva, mais violenta, né, de alguma forma, né? Então tem um outro experimento que eu queria mostrar para vocês que mostra bem isso. Então aqui. Neste experimento, usaremos um gerador Van der Graaf, um fio de ligação, uma vela e uma haste pontiaguda sobre uma base de plástico isolante. Para iniciar, ligamos a haste metálica na esfera do Van der Graaf. Em seguida, acendemos a vela e a posicionamos em frente à ponta metálica. Então, pessoal, olha o que está acontecendo. O gerador Van der Graaf está conectado nessa haste e está sendo... a haste vai ser eletrizada, né? Porque quando ele começar a girar o gerador Van der Graaf, as cargas em excesso vão pelo fio e vão energizar a haste. É isso que vai acontecer. Ele vai acender a vela e a gente vai observar um fenômeno. Ao eletrizarmos a esfera do gerador, o potencial da esfera se iguala ao potencial da ponta metálica. Podemos notar o aparecimento de um sopro ou vento, que faz a chama da vela se apagar.
Esse vento aparece devido aos movimentos dos íons formados nas proximidades da haste pontiaguda. Esse vento aparece de um sopro ou vento, que faz a chama da... Se olharmos a esfera do gerador, o potencial da esfera se iguala ao potencial da ponta metálica. O que acontece, pessoal? Olha só. A haste está sendo eletrizada devido ao gerador Van der Graaf, né? Só que a ponta da haste, como fala, ela é uma ponta, né? Então aquela ponta acaba sendo eletrizada de forma mais densa, né? Então ela fica tão eletrizada na ponta, tão densamente eletrizada na ponta, porque acaba que os elétrons eles se concentram nas pontas dos objetos, né? Das coisas. Então ele fica tão densamente eletrizado na ponta que ele acaba gerando um vento, que ele basicamente rompendo ali as ligações do ar, né? Das conexões, das ligações do ar, e quando ele rompe essas ligações devido a essa eletrização e excesso da ponta, ele gera esse vento. E aí ele meio que prova esse vento mostrando ele apagando a vela, né? Podemos notar o aparecimento de um sopro ou vento, que faz a chama da vela se apagar. Esse vento aparece devido aos movimentos dos íons formados nas proximidades da haste pontiaguda, também chamado de vento iônico. Devido ao alto potencial da ponta e do formato pontiagudo do metal, forma-se uma região com elevado campo elétrico em frente à ponta. Por causa do alto campo elétrico, algumas moléculas que compõem o ar próximo da ponta são ionizadas, ou seja, adquirem carga elétrica de mesmo sinal da ponta. Como cargas de mesmo sinal se repelem, estes íons são lançados em direção contrária da ponta, formando o vento iônico que apaga a vela. Então essa ideia das pontas tem a ver com isso, né? Meio que para mostrar como a ponta de algum objeto eletrizado ele tem uma propriedade especial, né? Porque como ele está numa ponta, acaba que a ponta fica densamente eletrizada, né? Fica com aquela região ali da ponta, concentra mais carga do que o resto do corpo, né? E aí acaba que aquela ponta apresenta essa propriedade especial. Por isso que ela é utilizada muitas vezes em para-raios e algumas outras coisas, né? Que se cair um raio, ele vai tentar buscar as pontas, porque é onde ele é atraído de forma mais intensa por causa das pontas, né? Então, o para-raio acontece exatamente isso. O para-raio está ali exatamente para servir de uma ponta se caso caia um raio. Então, por isso, quando tem regiões que tá tendo muitos raios e tal, você tem que estar sempre abrigado em locais que tenham pontas acima de você, para que você não funcione como uma ponta. Então, por exemplo, você está tendo muitos raios na praia, por exemplo, e você estiver na praia, que é um lugar deserto, sem nada mais alto que você vai servir de ponta caso um raio caia, e aí ele vai em direção a você. Então, é mais ou menos esse o efeito das pontas. Então, a ponta atrai eletricamente, né, os raios e funciona mais ou menos dessa forma, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida? Tudo muito interessante. Acho que a aula de hoje talvez tenha sido... professor. Nada. Acho que talvez a aula Pode tenha show sido a aula. um pouco mais difícil, né? Mas é difícil também. É mais difícil, né? Muito.